Olá pessoal, aqui estou eu novamente para falar hoje sobre autoflagelação, que é um dos problemas emocionais muito recorrente, principalmente entre adolescentes. A autoflagelação é uma forma de aplicar a si mesmo um castigo, uma pena. É como se a pessoa estivesse se punindo por sentir ou por querer fazer determinadas coisas que não consegue, por causa de uma série de fatores que medeiam entre si e o contexto em que esta pessoa vive. A autoflagelação é o ato de aplicar a si mesmo um castigo, uma pena, uma punição. Ao mesmo tempo em que a pessoa sente a dor física, ela aparentemente se livra da dor emocional. É como se um fosse substituto do outro. Eu sinto a dor física, mas ao mesmo tempo eu me alivio da dor emocional. É muito parecido com o fato de alguém estar muito ansioso. A pessoa fica muito ansiosa, então ela começa a comer. Ela começa a ter diarreia, ela começa a ir ao banheiro várias vezes. Esse mecanismo que surge no corpo é uma forma da pessoa estar sobrevivendo diante do conflito que ela está vivendo ou frente à ansiedade. Então, sempre que nossa mente produz determinados conflitos, em virtude de situações ou de fatores que eu não posso vivenciar, ou por uma série de fatores eu não consigo conviver, eu crio então um dispositivo inconsciente como forma de lidar com esses conflitos. Então a automutilação é um deles. Repetindo, a automutilação é um substituto para a solução do problema. Eu resolvo o meu problema me mutilando, porque ao sentir a dor física, eu sinto alívio emocional, ou seja, é como se o meu conflito aliviasse. Estou ansioso, como chocolate, alivia a minha ansiedade. É mais ou menos isso. Então, a função da automutilação é a pessoa demonstrar conflitos não resolvidos. Agora, quais as possíveis causas da automutilação? Lembre-se, nenhum problema emocional ele existe por si só, por uma única causa. Ele existe por uma série de fatores, incluindo as relações familiares, perdas e frustrações, as necessidades conscientes ou inconscientes que a pessoa tem, um sentimento de abandono, enfim, são vários os fatores que eu vou citar agora com mais vagar. Um dos fatores é o ambiente familiar. Geralmente no ambiente familiar, quando não existe harmonia, esse ambiente vai criar vazio e sentimento de abandono em alguns dos membros da família. Outra questão, o vazio existencial que a pessoa tem. Outra questão, sentimento de abandono, gerado pela falta de conexão afetiva ou de anexação. Como eu já falei, anexação é caracterizado pelo fato de você ter alguém com quem contar. E geralmente pai e mãe são os nossos principais anexos. E na falta deles, pode ser alguém que exerce essa função. Uma pessoa, por exemplo, que perde o pai, perde a mãe e fica sozinha, ela geralmente vai sentir um profundo sentimento de abandono. E o que vai acontecer é que ela, de alguma forma, vai desenvolver alguns comportamentos que revelam esse sentimento de abandono. Outra possível causa é o conflito relacionado com a sexualidade. Um rapaz ou uma moça homossexual que vive principalmente num contexto religioso vai ter dificuldade até de expressar o seu desejo ou vai
em virtude da repressão, ela vai estar fazendo essas coisas às escondidas. Não tão às escondidas, porque a pessoa vai acabar aprontando e a família vai acabar sabendo. Agora imagine uma menina ou um menino com problema relacionado a sexo, com a sua sexualidade, conviver num ambiente religioso que considera tudo pecado. Ou seja, o conflito desta menina ou deste menino, deste homem ou desta mulher vai ser bem maior, porque não vai ter, de alguma forma, o apoio da família. Como é que eu, sendo religioso, em especial evangélico, vou apoiar um comportamento que é pecado, ou que a Bíblia diz que é pecado? Então, a família vai se ater mais à ideia de pecado e vai tentar, de alguma forma, ajudar a pessoa no sentido dela abandonar esse pecado. Agora imagine o conflito de uma menina ou de um menino, de um rapaz ou de uma mulher convivendo num ambiente austero, num ambiente religioso fundamentalista. Isso vai ser complicado. Então, esta pessoa vai ter sérios problemas, sérios problemas. Outra dificuldade, baixa autoestima. Outra causa, baixa autoestima. Um sentimento de menos-valia. Outra causa é o não pertencimento, eu não me sentir pertencer. Enfim, são vários os fatores. Eu enumerei alguns, mas são vários outros fatores que estão fora do controle do indivíduo, que estão fora do controle do menino, da menina, do adolescente, da adolescente, do homem, da mulher. Agora, é importante, quando você se depara com alguém que está se autoflagelando, lembrar que aqueles cortes que ela faz ou ele faz no corpo é uma forma de alívio. Ao mesmo tempo, repito, em que ela sente a dor física, ela sente o alívio emocional. Ok? Para vocês entenderem melhor, se eu, por exemplo, não consigo dizer não, e quando eu estou diante de uma situação em que eu tenho que dizer, que eu gostaria de dizer sim, digo não, o dizer não alivia o meu conflito. Mesmo que esse dizer não venha servir de cobrança depois, ou seja, por que eu fiz isso? Eu não queria dizer isso, mas acabei dizendo. O fato de você ter dito não aliviou a sua angústia. O fato de eu me cortar alivia a minha dor, porque é um substituto para a dor emocional. Como lidar com a autoflagelação? Como se lida com qualquer outro problema emocional, já que a função desse problema é de sobrevivência. A pessoa sobrevive diante dos seus conflitos emocionais se automutilando, ok? Assim como a pessoa ansiosa sobrevive diante do seu conflito emocional comendo. Enfim, espero que vocês tenham entendido. Assim como o alcoólatra ou alcoólico se alivia da compulsão para beber bebendo. Ao beber ele traz alívio para o problema dele. A primeira coisa que você deve fazer é compreender. É não querer impor nossos juízos moralizadores em cima do comportamento do outro. Certo e errado são conceitos. A questão é que a gente tem que entender que o problema existe. E não são nossos valores, sejam filosóficos, sejam éticos, sejam morais, sejam religiosos, que vão resolver o problema. Muito pelo contrário, eles vão potencializar o problema. Então, é importante nós compreendermos que existe o fenômeno ali. Como é que eu vou lidar com esse fenômeno na tentativa de ajudar a pessoa? A compreensão é muito importante. Entender que a pessoa está sofrendo por causa dos conflitos e que ela tem que ter abertura para que ela possa falar livremente, porque a pessoa, quanto mais reprimida se sentir, mais desejo ela vai ter que fazer, mais desejo ela vai ter de fazer, o que muitas vezes os pais não querem.
Quanto mais livre a pessoa se sentir, mais alívio ela terá e menos propensão para fazer. Eu me lembro que quando eu fazia psicologia, meu supervisor de psicoterapia de adultos perguntou para nós assim: vocês teriam coragem de transar com seus pacientes? Todo mundo foi unânime em dizer: não, isso dá processo. Aí ele respondeu: é bom que vocês saibam que vocês podem transar para não transar. No início ninguém entendeu o que ele quis dizer, mas a mensagem era simples. Quando eu sei que eu posso fazer algo, eu me livro da repressão e eu tenho a escolha para fazer ou não fazer. Quando eu digo não, eu jamais faria, eu estou criando repressão, eu me reprimo. E ao me reprimir, eu fico com uma carga muito grande de neurotransmissores, de hormônios, e eu acabo fazendo exatamente o que não era para fazer. Então, quando eu sei que eu posso fazer, eu tenho escolhas. Eu estou livre, porque eu posso fazer ou não fazer. Agora, quando alguém diz não pode, a ansiedade, a angústia aumenta. É que nem uma mãe que coloca um pudim na geladeira, fecha a geladeira e diz assim: olha, não mexam no pudim. Ora, ao dizer não mexo no pudim, cria curiosidade. Por isso que toda a determinação de ter a palavra não, ela é perigosa, porque ela suscita a curiosidade. Não faça tal coisa. Não pise na grama, você vai lá e pisa. Não toque na parede de tinta fresca, você vai lá e coloca o dedo. Não faça isso, não faça aquilo. Cria uma angústia muito grande, a pessoa se sente reprimida e não livre. Agora, quando eu sei que eu posso fazer, tinta na parede, você pode colocar o dedo se quiser. Não, não vou colocar, porque eu vou sujar meu dedo, a primeira coisa que vem. Em caso de incêndio, desça pelas escadas. Se você diz, em caso de incêndio, não pega o elevador, todo mundo corre para o elevador. Não é assim que acontece? Tudo aquilo que leva o indivíduo a se sentir reprimido cria mais angústia, muito mais angústia. Quando você compreende, entende, e a pessoa se sente livre para fazer, ela tem escolha para fazer ou não fazer. Compreensão é importante diante de qualquer dificuldade emocional. Outra questão, dependendo do caso, levar a um profissional para que a pessoa possa fazer psicoterapia e num ambiente discreto, num ambiente onde impera a ética, a pessoa possa se abrir, possa se abrir com um profissional e lavar a alma diante de tudo aquilo que atormenta. Uma outra forma de ajudar uma pessoa que se automutila ou qualquer outro problema é o acolhimento. Acolher é dizer: eu estou aqui com você e com seu conflito. E evitarmos de sermos tão duros nos nossos julgamentos, porque só a pessoa que sabe o que ela está sentindo. Ela não quer sermão, ela quer compreensão, ela quer que você entenda, ela quer que você acolha. Em assim fazendo, a pessoa passa a ter um aliado emocional e não um carrasco emocional. Espero ter ajudado você a compreender o que é a mutilação e a função que ela exerce. Repito, a função da pessoa sobreviver diante de conflitos não resolvidos. Ela está dizendo: eu tenho um conflito, e o conflito que eu tenho é revelado através disso que eu estou fazendo. Você não está percebendo que dói para mim, tanto dói na minha alma, que eu criei um substituto. Eu vou cortar o meu corpo, eu vou cortar minha perna, eu vou cortar meus braços,
Porque ao cortar os meus braços, eu me alivio da dor emocional. Pense como deve ser difícil para uma pessoa que se automutila poder se livrar da dor que o conflito está provocando. Um abraço. Eu sou Edivaldo Pinheiro Negrão, psicólogo clínico. Até o próximo vídeo.